Olá, senhores alunos. Como ficou prometido na nossa última aula, quando nós ensinamos vocês a chegar na equação da circunferência, que hoje eu iria fazer o caminho contrário. Ou seja, dada a equação da circunferência, eu mostraria a vocês como é que você chega no valor do raio e também no cálculo do centro dessa circunferência. Se é esse o seu interesse, preste bem atenção que a videoaula vai começar. Em primeiro lugar, nós vamos mostrar a vocês que a maneira de vocês encontrarem o centro do raio, em primeiro modo, é simplesmente comparando com a fórmula. Ou seja, chega alguém e diz o seguinte: calcule para mim o centro e o raio dessa circunferência, x menos 7 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 25. O que você deve reparar é que essa equação da circunferência está sendo dada da forma reduzida. Então, nesse caso, basta uma simples comparação dessa equação com a fórmula que você já havia decorado para você encontrar a equação da circunferência, que é x menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado, tudo isso que é igual ao raio ao quadrado. Pega essa equação dada e faça uma simples comparação. Aqui é menos x do centro, então você vai pegar esse daqui e fazer a comparação e verificar que o x do centro será esse valor com sinal trocado. Então, assim sendo, o x do centro vai ser igual a mais 7. Também fazendo uma comparação, se aqui é menos y do centro, basta pegar esse número e trocar o sinal que você vai encontrar o y do centro. Se aqui é mais 2, eu vou dizer para vocês que o y do centro é menos 2, porque tem que trocar o sinal. E do lado de lá, fazendo também a comparação, se aqui é raio ao quadrado e raio ao quadrado é igual a 25, isso significa que o raio é igual a 5. Simples assim, de uma forma somente na base da comparação, você chega que o centro vai ser 7 com menos 2 e o raio vai ser igual a 5. Num caso muito especial de equação de circunferência, pode ser dado uma circunferência assim, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 100. Reparar que nesse caso, você não tem nem o x nem o y, tem x ao quadrado e tem y ao quadrado. Esse daqui é um caso também que você, para encontrar o centro raio, basta você fazer a comparação com a fórmula da equação da circunferência. Só que no lugar do x ao quadrado, você pode escrever, sem alterar o exercício, x menos 0 ao quadrado. E sem alterar o exercício, no lugar do y ao quadrado, você pode escrever como sendo y menos 0 ao quadrado, tudo isso igual a 100. Pronto. Agora de novo fazendo a comparação. Se esse aqui é menos do x do centro, pega esse número, troca de sinal e você vai obter o x do centro, que nesse caso é igual a 0. Fazendo de novo a comparação, se esse aqui é menos y do centro e aqui está escrito menos 0, para você encontrar o y do centro, basta pegar o menos 0 e trocar o sinal. Então vai ficar y do centro igual a 0. E do lado de lá, também fazendo a comparação, se isso aqui é r ao quadrado igual a 100, é porque então o r é igual a 10. O que eu estou tentando realmente evidenciar para você é que quando você encontrar uma equação que tem x ao quadrado, mas não tem x, tem y ao quadrado, não tem y, isso significa que é na realidade uma circunferência com centro na origem e nesse caso nós temos uma circunferência de raio igual a 10. Pronto. Esse é o primeiro jeito de você chegar no centro e no raio. E agora, como é que fica o segundo modo? Para nós aprendermos o segundo modo, eu chamei o segundo modo de completando os quadrados perfeitos. Por que isso? Repare agora nesse exercício. Agora, nesse exercício, ele pede para você encontrar o centro-raio dessa equação. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 10y mais 30 igual a 0. Como está igualado a 0, essa equação é chamada de equação na forma geral. Nesse caso, eu sugiro a vocês que façam realmente a descoberta do centro do raio completando os quadrados perfeitos. O que significa isso? Presta atenção.
Pega o x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 10y mais 30 igual a zero. Escreva aqui. Pronto. Agora, olha o que você vai fazer. Vamos pegar esse x ao quadrado e vamos juntar com esse menos x. Então vai ficar x ao quadrado menos 6x. Pega esse y ao quadrado e junta com ele o 10y. E pega esse mais 30, joga do outro lado do sinal da igualdade. Mais 30 passando para lá, menos 30. Eu disse a vocês que o nome desse método é completar o quadrado perfeito. O que eu queria era que você visse o seguinte: aqui tem x ao quadrado, aqui tem menos 6. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui mais 9. Só que escrevendo aqui mais 9, eu altero o exercício. Então, para não alterar o exercício, se eu somei 9 desse lado, eu vou também somar 9 do outro lado. Pronto, somei 9 daqui e o 9 do lado de lá, e então o problema ficou sem alteração. E aqui também eu vou completar o trinômio do quadrado perfeito. Nesse caso aqui, eu vou escrever y ao quadrado mais 10y e vou completar com mais 25. Só que eu vou ter que somar mais 25 daqui e vou somar mais 25 do outro lado para não alterar o meu exercício. Agora chegou a hora de eu explicar o porquê que eu acrescentei 9, o porquê que eu acrescentei 25. Repare bem, aqui está escrito x ao quadrado menos 6x mais 9. Sabe o que isso aqui significa? Isso daqui significa x menos 3 ao quadrado. Repare, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso que eu chamo de completar o quadrado perfeito. E do lado de cá, repare que eu completei com mais 25. Para quê? Porque para y ao quadrado mais 10y mais 25, ser um quadrado perfeito, seria y mais 5 ao quadrado. Será que isso é verdade? Claro. Olha aqui, ó. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Pronto. E do lado de lá? Do lado de lá vai estar menos 30 mais 9 mais 25. Resposta vai dar igual a 4. O que você está vendo que aconteceu agora? O que aconteceu é que eu saí de uma equação geral da circunferência e estou agora na sua forma reduzida. Se eu estou na forma reduzida, basta voltar agora para o primeiro modo e completar dizendo assim: eu vou pegar esse menos 3, trocar de sinal, aí eu encontro o x do centro. Vou pegar esse mais 5, trocar de sinal, eu vou encontrar o y no centro. Eu vou pegar esse 4, tirar a raiz quadrada, eu vou encontrar então um raio. Então, nesse caso, utilizando e voltando ao primeiro modo, eu encontro então que o centro vai ser x dele é 3, o y dele é menos 5 e o raio igual a 2. Então, nesse segundo modo, você vai fazer o seguinte: completa os quadrados perfeitos e depois volta para o primeiro método e encontra o centro e o raio. Mas existe um terceiro e último modo de vocês encontrarem a equação da circunferência, que é esse daqui. Olha, o terceiro e último modo é usando a fórmula. Nesse caso, você vai ter que decorar que x ao quadrado do centro mais y ao quadrado do centro menos a ao quadrado é igual a alguém que eu vou mostrar agora. Repare então agora como é que seria esse terceiro modo. Chega o examinador e diz o seguinte: agora eu quero que você encontre o centro e o raio da circunferência. 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 8x menos 12y menos 6 igual a 0. Bom, essa é a equação da circunferência. Só que esse terceiro modo vai ter que fazer, em primeiro lugar, você vai ter que forçar e tornar os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado, todos eles iguais a 1. Então, a primeira providência para você aplicar esse método é verificar o seguinte: aqui é 2, aqui é 2, não pode ser 2 e 2. Eu estou dizendo que para você aplicar o que eu vou falar agora, eles têm que ser
ser obrigatoriamente iguais a 1. Para que isso aqui seja igual a 1, eu vou, em primeiro lugar, dividir todo mundo por 2. Se eu dividir todo mundo por 2, olha o que vai dar. Vai ficar x ao quadrado, 1y ao quadrado, 4x, menos 6y, menos 3 igual a 0. Os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado, ambos têm que ser iguais a 1. Pronto. Hora que você chegar nessa situação, olha agora como é simples. Para você encontrar o x do centro, basta você pegar esse número, trocar de sinal e dividir esse valor por 2. Metade de 4, 2. Com sinal trocado, menos 2. Vou repetir. O x do centro vai ser a metade desse número, que é o coeficiente dele, com sinal trocado. E o y do centro vai ser a metade desse número com sinal trocado. Se aqui é menos 6, inverte e troca de sinal e divida por 2. Então, y do centro é igual a mais 3. Pega esse número, divida por 2, troca o sinal. Pega esse número, divida por 2 e troca o sinal. Pronto. Agora que chegou a vez daquilo que eu pedi já no início para você decorar. Esse número aqui seria igual àquela forma que eu pedi para você decorar, que é x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos a ao quadrado, vai ser igual a esse termo independente. Repare que você já tem o x do centro. X do centro é menos 2. Você já tem o y do centro, que é mais 3. Aí você vai encontrar o raio. Então vai ficar x do centro menos 2 ao quadrado, y do centro 3, 3 ao quadrado, menos o raio ao quadrado igual a menos 3. Então vai ficar menos 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, menos raio ao quadrado igual a menos 3. Chegamos que raio ao quadrado é igual a 16. Se o raio ao quadrado é igual a 16, então quer dizer que o raio é igual a 4. Então, por esse terceiro modo, eu chego então à conclusão que nesse caso o centro é menos 2 e 3, que é metade desse com sinal trocado, que é metade desse com sinal trocado, e o raio que eu consigo usando essa fórmula que eu estou pedindo para você decorar, isso que está na cor amarela, que será igual ao termo independente. Pronto. Esse daqui é o terceiro jeito de você chegar, dada uma equação, chegar no centro e chegar no raio. Mas antes de terminar essa aula, eu gostaria de dizer a vocês que é importante vocês, muitas vezes, até para não perder tempo, reconhecer quando é que determinada equação não é uma equação de circunferência. Por exemplo, isso daqui não é uma equação de circunferência. Como é que eu sei? Eu sei, hora que eu olho o coeficiente de x ao quadrado e eu reparo que ele é diferente do coeficiente do y ao quadrado. Se os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado são diferentes, pode ter certeza do seguinte: isso não é uma circunferência. Outro exemplo que não é circunferência. Essa equação aqui parece, mas não é de circunferência. Por que que não é de circunferência? Eu sei que não é de circunferência porque na circunferência não tem x multiplicado por y. Então, nesse caso, como não pode ter x multiplicado por y, esse caso também não é um caso de uma equação de circunferência. Agora, o que você tem que tomar cuidado é que algumas coisas parecem muito com a equação da circunferência. Por exemplo, esse caso aqui. Ó, repare que ele parece bastante com a equação de circunferência, porque aqui é 1, ou seja, os coeficientes x ao quadrado e y ao quadrado são iguais. Então, por enquanto, está sendo a equação da circunferência. Ele não tem x vezes y. Mais uma vez, ele está quase que confirmando que ela é uma equação de circunferência. Mas não se engane. Para que isso aqui seja confirmado que é uma equação de circunferência, tente aplicar o último método que vocês aprenderam. Pega esse daqui, divida por 2 e troca o sinal. Então você deveria estar encontrando o x do centro. Pega esse número que antecede o y, divida por 2 e troca o sinal, que você estaria encontrando o y do centro. Até agora parece tudo normal. Só que a hora que você vai aplicar a fórmula que eu havia pedido para vocês decorarem, que é x ao quadrado mais y ao quadrado menos a ao quadrado, que deveria ser igual ao termo independente, que é 12. Repare agora o que vai acontecer. O x é igual a 1.
O y é igual a 3. Então vai ficar 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos a ao quadrado igual a 12. Só que aí vem a surpresa. A hora que você for calcular isso aqui, você vai encontrar que raio ao quadrado igual a menos 2. E qual raio que é elevado ao quadrado dá menos 2? Nenhum. Então, nesse caso, isso daqui caminhava muito bem para ser uma equação de circunferência. Mas para vocês afirmarem, você tem que fazer o seguinte: tentem encontrar o x no centro e o y no centro e veja se você encontra o valor por raio. Nesse caso, eu não consegui, porque raio ao quadrado deu negativo. Então, isso aqui tinha tudo para ser uma equação de circunferência, mas não é, porque o r ao quadrado não pode ser número negativo. Tá aqui então, gente, terminada mais uma aula, onde a gente, além de mostrar e trabalhar com a equação de circunferência, eu estou mostrando uma coisa muito importante para evidenciar aquilo que vocês podem pensar que seja uma equação de circunferência, mas não são. Isso é muito importante, vocês vão verificar isso em vários exercícios que pode aparecer aí pela frente. Espero vocês em outra oportunidade para a gente aprofundar mais nosso estudo na parte da matemática. Até mais, senhores.